Todos os dias corremos atrás de sonhos, resultados, respostas, em busca de um futuro melhor. E mesmo assim, algo dentro de nós continua perguntando: é só isso? Durante muito tempo pensamos que a vida espiritual era uma tentativa de alcançar o céu, subir mais alto, chegar mais longe, de encontrar Deus em algum lugar distante. Mas talvez tenhamos entendido errado. Não fomos chamados para invadir o céu. Fomos chamados para viver de tal forma que o céu invada nossa alma. Porque a transformação que Deus deseja fazer no mundo começa dentro de nós. Graça e paz, família Nova Jerusalém, uma boa noite a todos os meus irmãos. Queridos irmãos, que privilégio nós estarmos aqui, mais uma vez, para compartilhar da boa palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série, Alma, né? E nós vamos tratar sobre a alma distraída. Quem ouviu aí? Tinha alguém distraído, não? A alma distraída. E o nosso texto vai ser o Evangelho de Lucas, o capítulo 10, a partir do versículo 38. Né? Mas eu quero fazer uma oração, né? Antes. Nós vamos ler Lucas 10, versículo 38, até o 42. Mas antes eu gostaria de orar mais um momento. Eu gostaria que você falasse com Deus e pedisse para Ele abrir o seu coração, sua mente, para que o Espírito do Senhor opere na sua mente, na sua alma, aquilo que precisa ser operado, para que Ele retire o que tem que ser retirado, coloque aquilo que tem que ser colocado, porque nós somos como barro na mão do oleiro e nós temos que permitir que Ele nos molde, né? E é através dos louvores, através das orações, através da pregação, através de um conselho, através da fala de alguém, que muitas vezes o Senhor Jesus está nos moldando, está nos fazendo. Então ore nesse sentido agora. Querido Deus maravilhoso, nós estamos mais uma vez, ó Pai, em torno da sua palavra, Senhor. Agora, Pai, nessa série, Alma, e pensando nesse texto, Senhor, do Evangelho de Lucas e nessa mensagem, Pai. Querido Deus, só o Senhor pode mudar as vidas, só o Senhor pode fazer uma semente crescer. Só o Senhor pode transformar realidades, ó Pai. E é por isso que nós nos rendemos e confessamos, ó Pai, e pedimos a Ti, ó Pai, que venha operar em nosso coração, em nossa mente, Pai, a transformação que precisa ser realizada. Nós não queremos continuar do jeito que estamos, ó Pai. Nós queremos crescer em Cristo. Nós queremos ser mais parecidos com Cristo, ó Pai. Nós queremos, a Deus, viver a vida de Jesus. Por isso, Senhor Espírito Santo, venha ter toda a liberdade de operar em nós e entre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Note que é dado o nome para a pessoa que hospeda, né? É aquela casa de 3 irmãos, o Lázaro não está na história, Maria vai aparecer, mas a pessoa que hospeda é dado o nome direto, né? Não diz que Maria hospeda e nem que Marta e Maria hospeda, mas diz que Marta hospedou na sua casa. Guarde isso. 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor:
Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Queridos irmãos, eu quero começar pensando justamente a partir desse termo hóspede, né? Esse termo hóspede. Quem aqui já hospedou alguém? Alguém já hospedou uma família, uma pessoa? E quem aqui já foi hospedado na casa de alguém? Não no hotel, mas na casa de alguém. Isso é algo interessante da gente pensar, né? Quando a gente recebe uma pessoa, e aí, né, existem diferentes tipos de hóspedes. Tem aqueles que são familiares, tem aqueles que são amigos, tem aqueles que são assim mais desejados pela amizade, né? E tem aqueles que às vezes é algo mais formal, né? Alguém que você não tem tanta afinidade, às vezes é um amigo do filho, que você não conhece tanto, às vezes é alguém que vem em missão. Nós já tivemos, às vezes o pessoal que faz missão vem na igreja e as famílias recebem essas pessoas, né? E você não conhece, não tem tanta afinidade. Mas quando nós hospedamos uma pessoa, geralmente nós pensamos em arrumar o ambiente, preparar o ambiente da melhor forma possível. Algumas casas têm um quarto para hóspedes e é um pouco mais tranquilo, né? Mas às vezes o filho, né, sobra sempre para o filho, vai ter que dividir o quarto com aquela pessoa que veio, né? De toda forma, nós tentamos do melhor jeito possível preparar, né, uma toalha limpa, um sabonete novo, né, preparar um almoço diferente. Nós buscamos agradar, preparar o ambiente e agradar muito bem aquela visita, aquela pessoa que vai se hospedar. Coisa de infância, eu me lembro que quando eu era criança, todos os natais, ano novo, era muito comum a minha família ficar na casa da minha avó, né? E eu passei as memórias que eu tenho de infância e adolescência sempre na casa da minha avó, e não era só um dia, né? A gente ficava lá a semana, emendava do Natal ao Ano Novo, né? E era maravilhoso, irmãos, como era gostoso ser o hóspede na casa da minha avó e dos meus tios. Coisa de criança, né? A gente olha assim, um tio, e ele parece que assim, é a pessoa mais importante do mundo, não é verdade? Eu olhava os meus tios assim, o jeito que eles se vestiam, se arrumavam, as músicas que ouviam, né? Então tudo aquilo para mim era mágico, era tão maravilhoso. E aí no dia do Natal e no dia do Ano Novo, toda a família estava ali reunida. Mas, assim, o gostoso, o importante, não era apenas a minha avó e os meus tios prepararem a casa para me receber, o meu irmão, a minha mãe, né? Porque aquilo era importante, era gostoso, claro, ter a casa arrumada. Mas o mais importante era quando o meu tio contava as histórias, quando a minha avó contava as histórias. O mais importante era quando a gente se sentava à mesa, quando a gente se alimentava junto, quando a gente ria junto, quando os meus tios brincavam com a gente, quando os primos chegavam. E aí que está a grande questão, meus irmãos. Nós temos aqui uma história de Jesus sendo hospedado em uma casa, né? E nós vamos perceber que a Marta, ela está muito preocupada em deixar tudo apropriado e da melhor forma possível para o Senhor Jesus. E isso, é claro, é muito importante, né? Você que já recebeu alguém ou foi recebido por alguém, você sabe como é algo tão importante deixar tudo no jeito para agradar aquela pessoa. Mas o essencial não pode ser perdido. Nós não podemos perder de vista, em nome do conforto que vamos oferecer para o hóspede, o que é essencial, que é estar de fato presente com a pessoa que nós estamos recebendo. Esse é o essencial. Quem aqui já convidou Jesus para entrar na sua casa, em oração? Já falou, Jesus,
entra no meu lar, fica na minha casa. Já fizeram isso? Eu já fiz. Mas você já pensou que talvez Jesus esteja lá na sua casa, sentadinho no sofá, e você está passando de um lado para o outro, e vai fazer a janta, e vai lavar o carro, e vai lavar a roupa, e vai ao banheiro, e vai fazer tanta coisa, e Jesus está ali sentadinho, quietinho, né? E você nunca parou para conversar com Ele, ou para muito pouco. Você já parou para pensar que Jesus foi convidado e Ele entrou, mas Ele está lá. E você está como Marta, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E Ele está ali esperando você sentar do lado para bater um papo com Ele. E é isso que nós vamos pensar. Mas pensando nessa questão de hóspede, eu acho muito interessante que a Bíblia ela traz esse misto sobre Deus. Porque na Bíblia, tanto Deus é hospedado na sua vida, como você é hospedado na vida de Deus. A Bíblia ela trabalha as duas linguagens. Por exemplo, nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. Tem vários textos, mas eu escolhi só 2. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha só agora. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É clássico o texto de 1 Coríntios 6, 19, que diz que nós somos templo ou santuário do Espírito Santo. Também serviria. Mas esse texto, Jesus está falando, olha, o Pai e eu, nós no plural viremos e faremos morada nessa pessoa. Então eu quero dizer que Deus, Jesus, e pegando Coríntios, o Espírito Santo, então a Trindade toda, está hospedada na sua vida. Mora em você. Olha que maravilha. Então você já tem esse hóspede maravilhoso, né? Mas nós temos textos como o Salmo 46, versículo 1, e essa linguagem é muito própria dos textos poéticos, mas eu peguei só esse de referência. O Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Outro texto chama Deus de uma torre forte contra o inimigo, e tanto uma cidadela. A ideia de refúgio, aqui o texto hebraico, né, e de fortaleza, não é alguém que você chega perto, mas era a descrição de uma cidade fortificada, em que quando tinha guerra as pessoas iam para dentro e a cidade era toda fechada, murada, né, e as pessoas ficavam ali dentro, enquanto o cerco do inimigo estava por fora. Então, nesse texto aqui, já é o contrário. É você que está morando dentro de Deus. Ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu entro em Deus, eu estou dentro de Deus, eu me refugio em Deus. O apóstolo Paulo depois vai escrever que a minha alma está escondida em Deus, né? Então, nós temos um misto na Bíblia. Você tanto é o hóspede de Deus, quanto Deus é o seu hóspede. Então, nós já temos isso como uma verdade. Nós já temos, então, essa questão da hospitalidade, acredito que estabelecida aqui, biblicamente. E nós temos nesse texto Marta hospedando o Senhor Jesus. Todos nós aqui temos, então, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo habitando em nós. E agora, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos tratar este hóspede que está em nós? E aí nós temos o tema da noite, que é a alma distraída. Então, é uma verdade, Deus habita no seu povo. Deus habita em nós. Deus está em mim, Deus está em você, o Espírito Santo está em nós. Tem um louvor antigo que os irmãos cantavam, principalmente no meio pentecostal, né? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, né? Lembra disso? No meio da igreja, ele passeava, tal, né? E eu me lembro que a gente falava, olha, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, mas o Senhor estava comigo, ele veio comigo, né? Então não temos aquela ideia, Deus está morando aqui, tem um endereço, Rua Nova Jerusalém, 499, onde Jesus mora. Não, Jesus mora em você. Quando você está aqui, Jesus está aqui, você for embora, ele vai junto com você, e ele mora lá no seu endereço, enquanto você está lá. Jesus habita em você. Então isso é uma verdade. Mas tenha em mente esse cenário do texto de Lucas.
Não é porque Jesus habita em você, ou que o Espírito Santo habita em você, que vocês estão em comunhão. Não porque estão brigados, não é isso. Às vezes a gente não conversa com o marido, com a esposa, com os filhos, com a mãe, e não é porque a gente está brigado. A gente está tudo bem, a gente se ama, né? Mas o que acontece é que a gente fica distraído. A gente fica distraído. E aí a gente não conversa, e aí essa comunhão não desenrola, não desenvolve, não aumenta, não estreita. Então, Jesus está em você. Mas o quanto você conversa com Ele? E é interessante saber que da parte dele, Ele está ali sentadinho, pronto para você sentar e bater um papo com Ele. Você já ficou esperando alguém vir conversar? Você chega na casa da pessoa, né, ela coloca lá o café, o bolo para você, e você fica sentado, ela fala, espera um pouquinho, aí ela vai arrumar alguma coisa tal, e você fica ali esperando, né? E depois ela vem, senta e vocês conversam. Então, Jesus está sentado, esperando. E às vezes a gente está distraído. E aqui nesse texto, existem vários motivos para a distração da nossa alma. Existem várias coisas. Mas nesse texto de hoje eu quero chamar a atenção de 3 coisas, pelo menos 3, que nos distrai da presença de Jesus, que está presente, que está em nós, mas às vezes nós não estamos desfrutando. A primeira distração é o ativismo, o nosso ativismo. Então nós lemos no versículo 40, acompanha comigo novamente o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Meu Deus, muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que, olha só, eu fique a servir sozinha. De novo, servindo. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Meus queridos irmãos, esse texto que diz assim, ó, agitava-se de um lado para o outro, essa expressão aqui grega é bem isso mesmo, né? Que está aqui agitada de um lado para o outro, mas imagine a ideia do termo, é alguém que está sendo puxado de 2 lados, sabe? Puxa para cá, puxa para lá, vem fazer isso, vem fazer aquilo. É uma pessoa como se estivesse sendo arrastada para mais de uma direção. E isso causa a divisão interior, que se manifesta no exterior. Eu imagino que quem é pastor, quem é mãe, quem é líder de ministério, já passou por aquela situação assim, né? O marido pede uma coisa, aí o filho pede outra, né? Aí você tem outra coisa para fazer. É isso, sabe? Está sendo puxado para várias direções, né? Aí o pastor, né, os diáconos pedem uma coisa. Aí alguém da escola dominical pede outra coisa. Alguém do louvor pede outra coisa. Meu Deus, todo mundo está me chamando. Era isso que Marta estava sentindo. Quando diz agitava-se de um lado para o outro, é aquela agitação interna, mas que te tenta levar para várias coisas ao mesmo tempo que você está fazendo. Veja, não é apenas o trabalho, mas é uma atenção fragmentada, porque você tem que fazer isso, aquilo e aquele outro. Então, a Bíblia não descreve, mas é como se, trazendo para os dias de hoje, ela estivesse de olho na panela de pressão, nos legumes que está cortando, no lixo que tem que recolher, no banheiro que tem que tirar o saquinho de lixo, na toalha que tem que colocar outra, e aquele monte de coisa para fazer. Então, ela tinha muitas demandas, e Jesus estava ali. Marta abre a porta da sua casa para Jesus. Mas quem abriu a porta da alma para Jesus foi Maria. Às vezes nós abrimos já a porta do trabalho para Jesus. Jesus fica no meu trabalho. Da minha casa para Jesus. Nós abrimos todas as portas para Jesus. Mas a nossa alma está, como diz o texto, agitada. E talvez falta abrir a porta da alma para você sentir a paz que excede a todo entendimento,
dentro de você. E esse ativismo, que está agitado, fazendo muitas coisas, ele pode ser tanto da sua vida do trabalho, da sua vida com a família, com os filhos, mas o contexto direto aqui, ele nos faz pensar mais, talvez, em algo até aqui na igreja, ou ministerial. Porque o que Marta estava fazendo? Ela estava fazendo coisas para quem? Para Jesus. É para Jesus que eu estou fazendo. Então Marta estava agitada fazendo para Jesus. Mas ela estava tão corrida fazendo para Jesus que não tinha tempo com Jesus. É como se você fosse visitar a sua mãe, para quem ainda tem os pais, né? Ou seus filhos. E você chega lá e a sua mãe, os seus filhos, porém mais velhos, eles vão ao mercado fazer compra, chega, vai fazer o almoço e tal, e serve a mesa para você, e você come ali sozinho, fica ali sozinho. Olha, eu estou ocupado, estou fazendo aqui. Aí da hora você vai embora, você fez a visita, você esteve com eles, mas não teve nenhum momento com eles. Será que nós não estamos assim com Jesus? Fazendo para Jesus, e nós não temos tempo com Jesus. Isso é tão sério que eu quero, como paralelo, lembrar um texto de Êxodo, capítulo 18. E quem diria que Moisés, que falava face a face com Deus, ele caiu nesse mesmo problema. E para quem fala mal de sogra, aqui é o sogro, mas o sogro que salva a atenção de Moisés, né? Então veja só, Deus usou o sogro e usa a sogra, amém? Então nós lemos em Êxodo 18, versículo 13. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Então esse era o trabalho de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Tudo começou maravilhoso. Moisés estava lá no monte, viu uma sarça pegando fogo, o fogo não se consumia. Aí Deus fala com ele, e ele tem uma experiência singular com Deus, ele conversa com Deus, e Deus usa Moisés depois para tirar o povo do Egito, e faz os milagres e tal. Aí a coisa vai se acomodando, vai passando o tempo. Israel já está no deserto, Deus dá a lei para o povo, dá uma aliança, e agora Moisés tem que explicar para o povo essa lei, essa aliança, e começa a vir serviços para Moisés, que tinha a ver com aquilo que Deus revelou. Moisés, olha, o meu gado fugiu, e fulano que encontrou, o que eu faço? Então, Moisés que sabe o que está na lei, né? Moisés, olha, meu pai morreu, e não tem filhos, e só tem mulher. E a herança? A gente tem direito à herança? Então começa a vir um monte de demanda, e Moisés, desde o nascer do sol até o pôr do sol, passa o dia todo explicando aquilo que era a vontade de Deus. Aí nós lemos no verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Não é bom o que fazes. Você não vai dar conta. Não é bom o que fazes. E aí o sogro de Moisés vai dar o conselho para ele. Olha, você precisa dividir essa carga. Alguns casos, alguns homens vão ter que te ajudar. Então você distribui a carga. Escolhe homens que conhecem a lei de Deus, que conhecem a vontade de Deus, que pode te ajudar, divide o peso. Aí você atende as demandas mais importantes, outras pessoas atendem outras, e aí você e as outras pessoas também vão ter tempo, porque você não vai dar conta. E esse é um perigo que pastores, mães, homens, mulheres, pessoas que administram, líderes de ministérios, todos nós temos o risco de cair, até que alguém diga, como o sogro de Moisés: não é bom o que você está fazendo. Mas na nossa cabeça não entra que não é bom, porque eu estou fazendo para Deus. Mas eu estou falando da palavra de Deus, eu estou ensinando o povo como não é bom. Mas eu estou preparando a casa para Jesus, eu vou servir Jesus, como não é bom? Não é bom o que fazes. Porque não adianta abrir a casa para Jesus e não abrir a alma para recebê-lo. Não adianta servir, servir, servir. Fazer, fazer e fazer. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E não conhecer o descanso que existe na pessoa de Jesus. Ela recebe Jesus,
mas ela só tinha tempo para fazer coisas para Jesus. E não tinha tempo para estreitar a amizade, a comunhão com Jesus. Nenhuma amizade é formada se só existe ativismo. Lembre-se da pessoa que você chama de amigo. Nunca uma amizade nasce de relações que são apenas ativistas. Ou seja, todo o tempo você só está fazendo, trabalhando, você não tem tempo de sentar e conversar. Quando você vê a pessoa, é só trabalho, 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 trabalho. Não existe amizade. A amizade existe quando, ainda que exista trabalho, exista tempo para estar sentado junto e conversar, e ouvir e ser ouvido. E às vezes nós estamos fazendo tanto para Deus e não paramos para ouvir a voz de Deus, como foi pregado na semana passada à noite. E não temos tempo para falar com Deus aquilo que nos angustia. E não temos tempo para sentar com Ele no nosso momento de devoção e de oração. A gente pode estar como pastor, a gente pode estar como líder de ministério e a gente pode estar perdendo o privilégio dessa comunhão com Jesus. Querida igreja, veja, eu não separei para ler, eu só vou citar, mas lá em Mateus, no capítulo 2, quando aqueles magos vindos do Oriente, uma terra tão distante, a Bíblia nem conta a religião deles, eles eram pessoas provavelmente de outra religião, e que de alguma forma as profecias do Antigo Testamento ou por outros meios chegaram até lá, e eles ouviram falar e viram sinais que um Salvador nasceu. E eles viajaram, talvez da Índia, da Pérsia, ninguém tem certeza, mas do Oriente, e foram até Israel e chegaram em Jerusalém, e falaram, olha, o Rei dos Reis nasceu, e viemos adorá-lo. Aí todo mundo se agitou. E diz o texto sagrado em Mateus 2, lá no versículo 4, está escrito que foram perguntar para os principais sacerdotes e escribas aonde haveria de nascer o Messias. E eles olharam, leram a Bíblia, eles tinham toda a ocupação e tempo de estudar a Bíblia. E eles sabiam a resposta. Em Belém, está escrito, conheciam. Mas eu pergunto, de Jerusalém para Belém, a distância era pequena, principalmente se comparado do Oriente até onde eles estavam. Mas quem foi até a casa de Jesus? Aqueles teólogos, sacerdotes e escribas, cheios de atividades no templo e lendo e conhecendo toda a lei, sabiam aonde Jesus ia nascer, o Messias, mas não foram até a casa do Messias. Às vezes a gente tem tanta atividade, está lendo e está estudando, e está montando a pregação, e está montando o trabalho do ministério, do pequeno grupo, e da EBD, e do louvor e tal. E a gente às vezes está igual os escribas e fariseus e sacerdotes. A gente faz, mas não tem tempo de ir até a presença de Jesus e adorá-lo. Como aqueles homens que não sabiam, que perguntaram, mas vindo de longe, foram até a casa de Jesus e passaram um dia com o menino Jesus. A segunda distração que nós percebemos aqui no texto são as preocupações e as prioridades equivocadas. Aqui eu vou colocar junto, tá? Porque eu encontro isso em sintonia no texto. Então, segunda distração para a nossa alma, né? As preocupações e prioridades equivocadas. Vou reler o texto do verso 40 e 41 e chamar a atenção para dois trechos. Então, versículo 40. Marta, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse, chama a atenção para você essa fala dela. Senhor, não te importas? Senhor, não te importas? Não é importante para o Senhor? Isso não é importante para o Senhor? Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aí no versículo 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. E agora o que Jesus identifica. Andas inquieta
e te preocupas com muitas coisas. Te preocupas com muitas coisas. Então Jesus identifica aqui dois problemas. Ela é inquieta e preocupada. Andas inquietas. E por que Jesus fala anda? Interessante, né? Porque o texto, lá no comecinho, que foi a primeira coisa que eu chamei a atenção, está escrito que ela estava agitada de um lado para o outro. E Jesus usa essa expressão, você anda inquieta. Esse andar, provavelmente, era literal. E era visível a inquietação no andar dela, mexendo nisso, fazendo aquilo, tal. Andas inquietas. Te preocupa com muitas coisas. Talvez eu pudesse dizer que Marta tentava andar por muitos caminhos, fazendo muitas coisas. E talvez eu pudesse dizer hoje que Maria andava por um único caminho, assentada e ouvindo o que Jesus dizia. Talvez a gente precise não espalhar o foco, mas ajustar o foco em uma única coisa. A inquietude dela é a ansiedade interior. A preocupação e essa inquietação caminham juntos. A ideia de preocupação, eu não vou nem dizer o termo grego, mas pensando no próprio termo português, a palavra pré é antes, né? Antes. Preocupa, eu me ocupo antes. Preocupação. A minha mente se ocupa de coisas antes que elas aconteçam, antes do momento em que vai acontecer e que talvez nem aconteça. Como aquela pessoa que fez um exame e não sabe o resultado e fica martelando na cabeça dela a possibilidade de uma doença que talvez nem exista. Então ela está preocupada. Se um dia, no dia do exame, ela olhar e constatar o que foi, não é mais uma preocupação, mas agora sim, de fato, ela vai estar que lidar com aquilo que é real. Mas a preocupação é a sua mente agitada antes das coisas. E a preocupação, ela faz com que nós não aproveitemos a presença de Jesus que está hospedada em nós. Enquanto Maria está assentada ouvindo Jesus, e ela está aproveitando Jesus, vamos dizer assim, Marta estava tão preocupada que não conseguia aproveitar da presença de Jesus. O que Marta via e o que Maria via? Maria percebia Jesus e os ensinos de Jesus. E Marta percebia o quê? O que tem que fazer para Jesus. Quantas pessoas estão com Jesus? E aí ela começa a perceber outras coisas. Que Maria não ajuda, que parece que Jesus não está ligando muito. Ela começa a perceber um monte de coisa. Te preocupa com muitas coisas. A sua mente está ocupada com muitas coisas. Será que a nossa mente também não está ocupada, preocupada com muitas coisas? E talvez Jesus está falando, está chamando, está querendo fazer algo em você, mas você não está se permitindo. E não é porque Ele não está na sua casa, ou não é porque o Espírito Santo não habita em você. Mas é porque Ele habita, mas você está como Marta. Jesus está sentado ali, tratando da vida de algumas pessoas, mas você está numa agitação com tantas coisas que não consegue ouvir, distinguir a voz de Jesus em meio à sua agitação. Eu quero chamar a atenção para Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui apesar que não tinha ainda o Novo Testamento completo, mas provavelmente Paulo invoca ou evoca as palavras de Jesus do Sermão da Montanha. Não andeis ansiosos pela vida, né? Mas o apóstolo Paulo escreve, não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Coisa alguma. Quanta ansiedade, né, irmãos? A gente está na igreja e às vezes eu vejo o pessoal, né? Às vezes tira o celular do bolso. Será que o Corinthians fez o gol? Será que empatou? Né? Às vezes a gente tira o celular do bolso para ver se chegou uma notícia
de uma pessoa que está internada, de uma pessoa que não está bem. Às vezes a coisa é mais séria, né? Às vezes a gente tira o celular do bolso para saber se teve uma resposta. Então, como é fácil a nossa mente se distrair. E como é fácil a gente se agitar com coisas que a gente tem que fazer. Às vezes o louvor está aqui, né? Tem uma letra sendo... Tinha um programa que eu gostava muito da igreja que eu participava, que chamava Mensagens Cantadas. Que a ideia era justamente dizer que cada louvor é uma mensagem. Então tem uma mensagem aqui, louvor, e a nossa cabeça está no que nós vamos fazer amanhã, num projeto que tem que terminar, em algo que tem que fazer. E aí a gente pensa, na hora da pregação eu vou concentrar a minha atenção. E como é difícil essa luta, porque a nossa sociedade hoje é tudo assim, é tudo corrido. A nossa mente é um turbilhão. Essa agitação de Marta é uma realidade e uma doença do nosso mundo atual. Como escreve o filósofo que eu mencionei uma vez, coreano, sul-coreano, A Sociedade do Cansaço, a nossa sociedade hoje, a gente está, principalmente devido ao celular, todo o tempo a mente ocupada. A gente sai na rua, está ouvindo alguma coisa. A gente entra no carro, liga o som, está ouvindo alguma coisa. A gente vai dormir com o celular. Antes você assistia a televisão na sala, ia deitar e não tem mais nada. Mas hoje, isso não para. A nossa mente está ali acelerada e pensando, e pensando, e pensando, e pensando. E a gente não sossega a alma, não silencia a alma, não se assenta como Maria para ouvir. E mesmo aqui na igreja, às vezes a gente ora e a gente fala, e a gente não tem um momento de silêncio para ouvir o que Deus quer falar conosco. A gente assiste um filme, no final a gente não tem um tempo para pensar o que significou a mensagem do filme. A gente lê um livro, a gente não para pensar o significado daquela história, o que ela implica para a nossa vida. Pior ainda, a gente lê a Bíblia correndo e a gente não para tirar as lições, o que aquele texto fala para mim, que lição tem para os dias de hoje. Eu tenho que orar pelo quê diante do que eu li? A gente escuta uma mensagem, a gente sai daqui e já esquece, não para pensar de tudo que foi falado, o que serve para a minha vida hoje. Então a gente anda inquieto por muitas coisas, e o texto está falando para não andar ansioso por coisa alguma. Voltando a Filipenses, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, não é que você vai anular as dificuldades e problemas que você passa, mas você vai pegar o que preocupa a sua cabeça, a sua mente, e vai jogar nos pés do Senhor, e vai dizer, olha Senhor, aqui a minha mente hoje está agitada, porque eu estou preocupado com o que eu vou fazer amanhã, porque eu estou preocupado com o namoro dos meus filhos, porque eu estou preocupado com a casa que nós estamos tentando financiar, porque eu estou preocupado com o desemprego que está na vida do meu esposo, porque eu estou preocupado com a não conversão dessa pessoa. Então aquilo que te agita, que seja conhecido diante de Deus. E sabe o que vai acontecer? Se você transformar a agitação da mente em oração, o que está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque aí você vai sentir a paz, você vai sentir o conforto de que Deus está na direção e no controle da sua vida. E aqui nós temos ainda, irmãos, algo... Não estamos transformando Marta em vilã, tá? Porque Marta hospedou Jesus e isso é maravilhoso. E talvez a gente se identifique mais com Marta do que com Maria, porque a nossa vida hoje é agitada assim. Mas Marta faz a pergunta errada, irmãos. E muitas pessoas na Bíblia fizeram a pergunta errada, mas a pergunta errada, ela se transforma na resposta certa nos lábios de Jesus, né? Ela pergunta assim para Jesus, Senhor, não te importas? Fala a verdade, quantas vezes a gente fala isso para Deus? Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo na minha vida? A gente não diz com essas palavras, mas aquele incômodo, puxa vida, eu oro tanto por isso e não acontece. Eu sirvo ao Senhor e está assim a minha vida. A gente está na posição de Marta dizendo, Senhor, o Senhor não se importa.
E Jesus, é interessante, sabe o que eu acho interessante nesse texto? E eu nem coloquei aqui no sermão, mas pensando depois, veio-me ao coração, é que aquilo que Jesus se importava, ele não disse voluntariamente. Ele só vai dizer porque ela vai falar que ele não se importava com alguma coisa, e na verdade o que estava incomodando Jesus era outra coisa. Ele fala assim, o Senhor não se importa que Maria me deixou sozinha servindo, com tanta coisa para fazer? E Jesus não usa a palavra, mas Jesus está dizendo, olha, o que está me incomodando não é a Maria sentada aqui, o que está me incomodando é que você está agitada e preocupada com muitas coisas. E aqui é onde Jesus nos pega na curva. Jesus pega a gente na curva aqui. Porque ela não enxergava o defeito que estava nela. Na cabeça de Marta, ela está certa. Senhor, não te importa? E aí Jesus vai falar, olha, na verdade, o que me incomoda é o jeito que você está. Talvez nós não estamos enxergando o que importa para Jesus. E talvez seja exatamente porque nós não nos assentamos aos pés de Jesus para perguntar para Ele, Senhor, o que é importante para Ti? O que te importa? Mas nós, na nossa cabeça, nós já criamos a resposta e dizemos, Senhor, não te importas com isso? Porque às vezes nós não estamos enxergando que talvez algo do nosso comportamento é o que incomoda Jesus, no sentido que nós não estamos vivendo da maneira que Ele pretende que eu e você estejamos diante dEle, saudáveis espiritualmente. Essa agitação, nós pregamos e dizemos, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas às vezes nós não estamos vivendo esse alívio. Às vezes nós estamos tão agitados que não estamos experimentando o que Jesus prometeu e a gente está pregando para as pessoas. Então é importante a gente parar, aquietar e pensar, o que importa para Jesus? Certa vez, se não me falha a memória, né, aqui tem tantas mensagens, o pastor Fernando, o pastor Davi, né, o pastor Jussieldo, mas se não me engano o pastor Fernando uma vez fez uma mensagem falando entre o urgente e o importante, o que é urgente e o que é importante, ou o essencial. Exatamente o que está aqui. Era urgente ligar o fogo, né? Não tem comida. Era urgente limpar lá o banheiro, tira esse cesto aí, já está cheio. Jesus anda com 12 pessoas, meu Deus, né? Mas aquilo não era o essencial e nem o importante. Às vezes a gente está com foco no que é urgente, e o que é urgente grita, igual Marta gritou e se agita. Mas o que é essencial, o que é importante, não grita. Os momentos que você passa com seu filho, são vários, isso é o importante. Né? É urgente você não perder a hora de chegar lá na escola, né? Pegar isso é urgente. Mas o importante é o tempo que você está com ele e escuta o seu filho. Tem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes. E a gente não pode trocar o urgente, a gente não pode ter o foco no urgente e esquecer daquilo que é importante. Quem vive correndo atrás do urgente, acaba negligenciando aquilo que sustenta a alma. Nossa, é urgente eu trabalhar e juntar o dinheiro para pagar a prestação da casa e do carro. Aí eu vou abandonar a igreja, não vou estar mais congregando com os irmãos. Ah, não posso estar na IBD, não posso estar estudando, eu não tenho tempo mais de ler a Bíblia, porque é urgente agora eu fazer tal coisa. Ah, o pastor chamou para servir no ministério, mas eu tenho outras urgências. E aí o urgente toma o lugar do importante, e a vida vai passar com a alma agitada, sem o sossego que Jesus tem para nos dar. E a última coisa, o último item da alma distraída. Mas deixa eu só voltar aqui para eu frisar algo do subtítulo que eu coloquei, né, das prioridades equivocadas. Que é exatamente isso. Né?
Senhor, o Senhor não se importa? Então, para Marta, naquele momento, a prioridade era Maria estar de pé e trabalhando com ela. Aquela era, na cabeça dele, era a prioridade, mas era um equívoco, porque a prioridade era estar sentado aos pés de Jesus. E eu aprendi com o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que prioridade, se é primeiro, só existe um. Não existe plural, prioridades, porque prioridade é primeiro. Eu tenho prioridades. Não, você tem uma prioridade. E se a sua prioridade não for Jesus, significa que Jesus está em segundo lugar. Mas eu estou fazendo para Jesus. A nossa prioridade tem que ser estar com Jesus. E se eu estou com Jesus, quando eu me levantar para fazer, eu vou fazer com mais excelência, com mais amor, com mais qualidade e com paz, sem peso, sem opressão. Porque eu primeiro passei um tempo com Jesus. Mas vamos ao nosso terceiro e último ponto, né? A alma ela fica distraída pela própria vontade. Esse é o terceiro item. A alma distraída pela vontade própria, pela própria vontade. Relendo o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproxima de Jesus, diz: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Olha que interessante, irmãos. Marta não só pergunta, ela dá a solução. Ela não só pergunta, Senhor, não te importa com o que está acontecendo? Ela dá a solução. Ordena que a minha irmã venha me ajudar. Nós somos mais Marta que Maria, porque fala a verdade, a nossa oração não é assim? A gente não tem um monte de sugestão para Deus? A gente pede uma porta aberta, mas você já sabe qual é a porta. Se vir de outro modo, talvez você fique decepcionado. Porque a gente na nossa cabeça já está como tem que ser. Né? Quem é solteiro e pede a futura esposa ou esposo, na sua cabeça também. Você já pintou o príncipe, encantado como ele é. Senhor, prepara uma pessoa para a minha vida, ele é assim, assim, assim. Ele tem 1,80 m, olhos azuis, vai na academia, tem um corpo sarado. Então a gente pinta, a gente desenha o cenário todo. Senhor, me dá um carro. Ele é importado, ele é do ano, né? Ele é de tal marca. Senhor, me dá uma casa. Então nós, às vezes, já sugerimos tudo para Jesus. Igual Marta: Senhor, faz o seguinte, ordena que a minha irmã venha me ajudar. A nossa própria vontade. Mas aquela era a vontade de Jesus? Tirar Maria, que estava sentada aos seus pés, para ir lá? Não. E pelo contrário, a vontade é que Marta se assentasse um pouquinho também. Que fosse ali ouvir um pouquinho também. Queridos irmãos, olha que interessante, hoje na leitura da manhã, da abertura nossa do seminário da IBD, esse equívoco está em nós, está nos apóstolos, está nos discípulos. Né? A gente já tenta imaginar o que Jesus tem que fazer e Deus tem que fazer. Quando Jesus ressuscita, já tinha ressuscitado, passado 40 dias com os apóstolos, os discípulos, maravilha. Né? O que a gente imagina? Agora os discípulos já aprenderam tal. Mas a gente vai ler lá em Atos no capítulo 1, que os discípulos, Jesus está falando, ensinando, eles perguntam: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Chegou? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Mais uma vez, é o espírito de Marta, o espírito, o jeito de ser. Né? Senhor, é agora vai restaurar o reino de Israel, agora Israel vai ficar glorioso, grandioso, o reino messiânico chegou, é agora. Aí Jesus, né, joga um balde de água fria neles. Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou para o seu próprio desígnio. Aí, baixaram a cabeça. Mas, o que compete a vocês? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso. Ou seja, eles estavam pensando: Jesus vai fazer isso? Não, agora não, vai ter um tempo. Não, agora o que eu vou fazer é outra coisa. Eu vou encher vocês do Espírito Santo e espalhar vocês pelo mundo.
Pensando nessa dinâmica toda, irmãos, eu quero trazer a menção mais uma história. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 11. Segundo Reis 5, 11 a 14. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. A nossa alma fica distraída pelas nossas próprias vontades, e aí nós não ouvimos qual é a vontade do Senhor. Nesse texto de 2 Reis, Naamã, alto oficial da Síria, todo leproso, escuta falar por uma menina: em Israel tem um homem de Deus, se você estivesse na presença dele, olha, Deus iria te curar. Aquele homem pega com o seu rei uma grande quantidade de riquezas e vai até o rei de Israel, e do rei de Israel vai até Eliseu, e ele chega e fala: ouvi dizer que eu posso ser curado da minha lepra. E ele está pronto para oferecer um rio de dinheiro. E o homem de Deus fala: eu não quero dinheiro, não quero nada disso. Não é dinheiro. Mas você vai fazer uma coisa. Você vai até o rio Jordão, vai mergulhar 7 vezes, e a sua lepra vai sumir. E aquele homem, Naamã, ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Porque ele já tinha a receita para Deus. Ele já tinha a cartilha, ele já tinha tudo escrito, o que Deus tem que fazer, o jeito que Deus tem que agir. No mesmo espírito de Marta. Senhor, ordena que Maria venha me ajudar. E na cabeça de Naamã era o seguinte: eu vou chegar lá, Eliseu vai vir, vai colocar a mão sobre mim, vai orar e a lepra vai sumir. Mas agora ele pediu para eu mergulhar no rio de Jordão, um rio barrento, um rio com cara de sujo. Não era poluído porque a época é outra, mas um rio barrento. E ficou indignado. O homem que estava pronto para dar um monte de riquezas, não estava pronto para se submeter à vontade de Deus. Será que às vezes nós não estamos prometendo para Deus que vamos fazer tanta coisa, e quando Ele nos pede algo fora da nossa cartilha, fora da nossa receita, a gente fica indignado como Marta e fala: Senhor, não te importa, Senhor, tem que fazer assim, não é desse jeito. Eu me lembro quando José leva os seus filhos, Efraim e Manassés, para Jacó abençoar. E na hora da bênção, Jacó cruza os braços. E José tenta arrancar o braço de Jacó e fala: não, meu pai, o mais velho é esse, é aqui que põe a mão. Porque o Jacó já estava cego. Mas Deus sabia qual seria a bênção para cada um dos filhos. Ele fala: não, José, é assim que Deus vai fazer. Às vezes a gente está querendo arrancar a mão de Deus, do que Deus está fazendo, do que Jesus está operando, do jeito que Ele quer fazer, porque a nossa alma está distraída e não está contemplando o jeito que Deus está agindo na construção da nossa vida, da nossa história, da nossa família, da nossa igreja. Às vezes nós estamos tão distraídos que não estamos percebendo, e a nossa própria vontade é o que está fechando os nossos olhos para não ver a vontade do Senhor. Talvez a postura de Marta fosse não ser tão direta, e talvez a gente é tão direto, né? Esse tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. A gente tem que ter voz, tem que falar, né? Mas a gente tem que parar e perguntar: Senhor, o que importa para o Senhor? E Senhor, está certo o que Maria está fazendo, o que eu estou fazendo? Talvez nos falta a humildade de perguntar: a minha vontade está alinhada à sua vontade? E não precisaria de muito. Talvez se Marta tão somente olhasse a cena, e olhasse um Jesus sereno
explicando, ensinando para Maria. Talvez sem ela perguntar nada, ela fosse perceber como ela deveria agir. E talvez a gente não está tendo essa serenidade para contemplar a ação de Deus e descansar o nosso coração. E talvez a gente está se indignando como Naamã. Enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, Marta estava de pé, querendo ensinar Jesus. Senhor, faz assim. E aí uma frase do seminário: só pode se levantar para ensinar quem um dia se assentou para aprender. E quem estava sentado era Maria. Queridos irmãos, Maria, nós vivemos muito mais como Maria do que como Marta. E se não fosse assim, Deus não traria essa mensagem para nós. Porque eu me identifico muitas vezes como a Marta. E eu idealizo ter um coração como Maria que possa se assentar. Não significa que a gente não tenha que fazer. É preciso fazer e ser ativo como Marta. Mas toda atividade só terá sentido se antes eu puder me assentar aos pés de Jesus, ouvir e aprender. E depois ele vai falar, vamos almoçar? E aí a gente levanta, e eu tenho certeza que Jesus vai falar, Pedro, você lava a louça, hein? João, você vai secar, hein? Tomé, dá um jeito lá no banheiro, todo mundo vai ajudar. Talvez como Jetro pretendeu para Moisés, distribuir aquela carga. E talvez, irmãos, também não era algo da mensagem, mas pensando numa oração do pastor Fernando, talvez algumas pessoas que servem alguns ministérios, talvez estejam tão ativos como Marta, porque talvez está faltando a gente distribuir essa carga, como Jetro pretendeu que Moisés fizesse. Talvez a gente precisa se levantar um pouquinho, para ajudar pessoas, para que pessoas tenham tempo para se assentar. Aliás, para que todos tenham tempo de se assentar e todos tenham tempo de trabalhar com qualidade, sentindo a paz que excede a todo entendimento. Então não permita que a sua alma esteja distraída e não escute os ensinos de Jesus por causa do ativismo, por causa de preocupações ou por causa da sua própria vontade.